A preparação da Ponte Preta para enfrentar o Tombense no próximo sábado iniciou na tarde de ontem, quando o elenco se reapresentou após a partida contra o Avaí. Com uma derrota dentro de casa para um adversário que também brigava para se afastar da zona de rebaixamento, o elenco alvinegro pediu mais um dia de descanso antes de voltar aos treinamentos. Mas que estariam extremamente cansados de treinamento e de pressão, se não poderia se a representação não poderia ser remarcada para terça-feira. Até algumas notícias aí que saíram falando de greve de treino, de greve de entrevista, não foi nada disso, né? As pessoas acabam distorcendo um pouco. Apresentamos no dia que era para apresentar, seguimos a programação como vinha sendo feito. Na reapresentação, o elenco pontepretano recebeu os salários atrasados referente ao mês de setembro, tanto o CLT quanto direitos de imagem. Já o pagamento de outubro, como já é de acordo entre jogadores e diretoria, pode ser feito até o último dia útil de novembro. Mas nós temos o compromisso sempre de pagar dentro do mês, o dentro do mês é dia 30, né? Tanto sessão de imagem como em carteira. E com o elenco de volta aos treinamentos, a Ponte Preta se prepara para um compromisso de extrema importância neste final de semana. Fora de casa, a Macaca enfrenta um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Na 14ª colocação, o Tombense soma 37 pontos, 2 a mais que a equipe alvinegra. E com a derrota da Chapecoense para o CRB na noite de ontem, a Ponte agora depende apenas de si para escapar do Z4 e evitar a queda para a 3ª divisão. Para ter certeza de permanência, a Macaca precisa vencer os últimos 3 compromissos: Tombense, Juventude e CRB. Foi falado, só depende da gente. Um jogo fora de casa agora, onde a gente precisa ganhar um jogo. A gente sabe que o adversário também precisa ganhar o jogo, né? Então é um confronto direto aí, um jogo de 6 pontos, onde vale muita coisa para nós, muita coisa para eles. Então a gente está focado, esquecer um pouco dessa sequência negativa que a gente vem vivendo aí, que a gente vem passando, e pensar que a gente tem 3 finais pela frente. Então vão ser 3 decisões e é assim que a gente vai enfrentar. Só tem um jeito de evitar especulações, é você comunicar aquilo que vai ser feito. Então no jogo contra o Avaí, os jogadores não deram entrevista, nem no intervalo. Nós transmitimos aqui na tela da Band. E até por força de contrato existe a solicitação. Antes do jogo, os canais que têm o direito de transmissão entrevistam os 2 treinadores. Aí no intervalo, cada time cede um jogador para dar a entrevista. E depois do jogo, cada time cede um jogador para dar a entrevista para as emissoras de televisão. São 2 canais, um fechado e um canal aberto. O canal aberto é a Band. No jogo contra o Avaí, não teve entrevista no intervalo. Edson Souza, o nosso repórter, estava lá. O solicitado para dar entrevista era o Elvis. Não compareceu. Não é que não compareceu na Band. Não compareceu para dar entrevista para os 2 canais que estavam lá transmitindo o jogo. No final da partida, mesma coisa. A Ponte não cedeu nenhum jogador por decisão dos próprios jogadores. E no Campeonato Brasileiro funciona assim, ó. Quando termina a partida, existe lá uma espécie de zona mista, onde os repórteres e emissoras de rádio podem entrevistar os jogadores. Jogadores da Ponte também não deram a entrevista. E aí, normalmente, quando o jogo é no sábado, a reapresentação é na segunda. A Ponte mudou a reapresentação para terça. Só que ninguém falou absolutamente nada. A Ponte tem uma assessoria de imprensa competente. Paulo Santana, o Thiago Toledo, que trabalham lá. Agora, eles não podem falar alguma coisa se o departamento de futebol não autoriza ou não passa a informação. Então, como é que a assessoria de imprensa vai comunicar, sendo que não tem a informação? Então, era fácil de resolver esse problema. Está aí o Fábio Sanches reclamando que algumas notícias foram veiculadas de greve. Era só comunicar. Olha, os jogadores pediram para reapresentar na terça e não na segunda. Há uma pressão muito forte, a necessidade deles ficarem um pouco com a família. Ok, nenhum problema. E qual o motivo que eles não deram a entrevista no sábado na partida contra o Avaí?
Ah, não deram a entrevista porque o momento é complicado, é muito difícil, a pressão é muito grande, então neste momento é melhor não falar. Ok, pronto, está resolvido. Evita esse tipo de especulação, porque senão sabe o que acontece? O fato não vale, o que vale é a narrativa. Então foi criada uma narrativa que existiria uma greve, e aí o presidente deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes na segunda-feira, desmentiu que havia uma greve, diz que desde o sábado estava programado a reapresentação para a terça-feira e que o salário seria pago de segunda para terça-feira, tanto é que realmente foi pago. Só que já existia uma narrativa. Aí o fato não adianta nada, o fato está depois da narrativa. Então você percebe que às vezes a comunicação é necessária para acabar com esse tipo de confusão, né? Está bem explicado. O Fábio não pode e não tem direito de ficar bravo com as especulações. A culpa é de quem tomou essa decisão, porque nem o presidente sabia. Segundo o próprio Eberlino, na entrevista que ele não sabia de greve, duvidou que seria greve, e realmente está configurado que não havia greve, e também não sabia porque os jogadores não deram entrevistas. Então não adianta o Fábio, com todo respeito ao Fábio, eu respeito muito a pessoa e o profissional, mas ele só aconteceu o que aconteceu porque vocês não deixaram claro o que estava acontecendo. Simples assim. Certo, Gleber? Certo. E o jogador ele tem esse direito, né? Total Mas direito. tem que ser explicado. Porque aí sai a notícia, porque ninguém está sabendo nada. E as atitudes deram a entender que era isso mesmo. É uma coisa ligada à outra. Mas assim, tá tudo certo. E eu acho que é por aí mesmo. Mas tem que da próxima vez, viu, Fábio? Vai lá e explica, ó, seguinte, ó, tá acontecendo isso, vai acontecer isso e isso. Porque nós vamos saber só na terça, né? Porque piora o que piora é ruim, a situação, não é verdade? exatamente. Quando a situação está difícil, complicada, Não, piora. você tem que tentar melhorar um pouco e não piorar. Por exemplo... Para que piorar um negócio que já por é exemplo, complicadíssimo? o Fábio é um cara extremamente inteligente, Demais. preparado para dar entrevista. Então por que ele não tomou a frente? E capitão do time. Vai, filho, ó, o Elvis não, quem vai falar é o capitão do time hoje. Pois não. Pergunta 1, pergunta 2, responde todas. E acaba o problema, não é? É o que você acabou de dizer. A especulação só vem quando existe dúvida e não tem clareza nas situações. Vamos falar do time. Jogo contra a equipe do Tombense, né? O mais importante. O foco é esse. O foco então, é esse negócio de fala, não fala, então essas picuinhas tem que acabar com esse negócio. E também esse não é o momento de ficar aí, mas tem que promover um impeachment do presidente, porque não sei o quê. Gente, estão faltando 3 rodadas para acabar o campeonato. A Ponte joga contra o Tombense e depois tem mais um jogo fora, que é o Juventude, né? Seguido fora 2 e finaliza contra a equipe do CRB. Quando terminar o campeonato, aí faça o que vocês acham que é mais interessante fazer. Agora, neste momento, qualquer coisa no sentido contrário a não focar no objetivo vai ser ruim para a Ponte. Não ajuda, não vai fazer com que a Ponte consiga vencer os jogos que ela precisa vencer. E ela tem toda a possibilidade de escapar. Tem um confronto direto contra a equipe do Tombense. A Chape perdeu ontem. Mas e se a Chape ganhar do CRB, passa a Ponte Preta? Não passou, não ganhou. Então você percebe que a cada rodada as coisas podem acontecer. Então, foco total no objetivo neste momento. Qualquer coisa fora disso vai prejudicar o time da Ponte. E tem uma outra coisa que a gente precisa colocar em pauta para discutir. Além desse confronto direto em Tombos contra o Tombense, que a Ponte tem a obrigação de vencer, se ela quiser permanecer na Série B, sabe quem vai jogar em Itu? Ituano e Sampaio Correia. Confronto. Por que eu estou falando disso? Por que eu estou falando? Por causa do Sampaio Correia, que tem um pontinho na frente da Ponte. Então vamos conjecturar, Gleger. Vamos. Você que gosta de conjecturar. Ponte tem 35, ganha do Tombense, vai a 38. Ela passa o Tombense e passa o Sampaio Correia, cara. E deixa a Chape lá atrás. E depende do resultado, se tiver um empate, ela deixa briga, 2 para trás. Fica com o mesmo número de pontos que o Ituano. Deixa 2 para trás. Olha a importância do jogo. Vamos aproveitar então e colocar aqui a parte de baixo na tabela de classificação. É isso que o CH está dizendo, ó.
de 42 para baixo, né? Porque de 42 para cima, já os times que têm a pontuação já escaparam. Se bem que a UFMG está trabalhando com 47 pontos para escapar. Nossa, não precisa disso. Acho que vai errar feio, hein? Vai errar feio. Avaí 42, Tombense 37, Ituano 37, Sampaio 36. A Ponte abre a zona com 35, Chapecoense 33, Londrina 28 e ABC já foi. Ponte 21 ganha. pontos. Ponte ganha, vai a 38. Passa o Tombense, que tem 37. O problema da Ponte é o número de vitórias. Mas vamos em frente, que vale aos pontos. Se o Ituano vencer o mas Sampaio... se empatar, dá uma olhada. Ituano a 40 e escapa. Não, a Ponte então não, o jogo... não passa o Tombense se empatar. O jogo empate de Ituano e Sampaio. O empate de Ituano e Sampaio, ela vai encostar, mas ela vai ficar com o mesmo número de pontos do Ituano. Exato. Mas o Ituano vai ganhar do Sampaio. O Ituano Também vai ganhar, vai a 40. Também acho que ganha esse livro. Na vitória contra o Sampaio. O Sampaio... Só para saber, a Chape joga em casa com o Botafogo de Ribeirão, tá? Chance grande de ganhar, vai a 36. É isso aí. A Chape não ganha do Botafogo. Não? Não. Mesmo jogando em casa, a Chape não ganha do Botafogo. Guilherme Madruga vai fazer mais um golaço. Pai Batista. Bom, ele acertou ontem o CRB. Ele acertou o CRB. Não vamos discuti-lo. Então é o seguinte, olha, a Ponte vencendo vai a 38 e depois terá mais 2 jogos. Pega a Juventude fora, jogo duro, hein? Difícil. Tem que resolver o problema. E depois pega o CRB. O Batista, não adianta nada. O Marco Eberlin, na entrevista coletiva, na entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, ele trabalha com 41 pontos. Mas como é que ele sabe? Ele está projetando como nós. Todos têm a expectativa. Você tem, eu tenho, o Gleger tem e o presidente tem o direito de ter também. Tá, verdade. Então ele está trabalhando com 2 vitórias, praticamente descartando o jogo com o Juventude, ganhando do Tombense, ganhando do CRB. Na rodada final vai a 41, com 41 escapa. Deixa eu avisar. Isso eu tenho convicção. Isso aí não é chute, não. Eu já olhei para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Não adianta ganhar 1 e empatar 2, tá? Chegar a 40. A Ponte desses times, se puder colocar aqui de novo a tabela, por favor, percebam que a Ponte tem Chape, Ponte, número de vitórias. Espera aí, deixa eu terminar de desenvolver. Sampaio, Ponte e Chape com 7 vitórias. Então, não resolve a 8 vitórias. Tem que ir a 9. É melhor ganhar 2 e perder 1 do que ganhar 1 e empatar 2. O campeonato vai dizer. Eu estou olhando em cima de confronto, uma série de circunstâncias. Ponte tem que fazer 41. Aí eu estou com a perspectiva do presidente. Com menos de 41 não escapa. A Ponte tem que pontuar. Melhor dos mundos, a vitória. Depende, se não vencer... Batista, depende. Não, mas... porque Batista, com 40 pontos... Batata vai assar, velho. Assim, não depende só dela, mas com 40 pontos ela pode escapar também. Mas aí você está certo. Para depender dela, ela tem que ganhar 2 jogos. Sim. Para depender dela. Exatamente. Agora, se empatar, essa coisa toda, aí vira conjectura, torce contra esse, reza, mala branca, aí ia ficar complicado. Na entrevista que nos concedeu, o presidente, até provocado por mim, disse que vai convidar para fazer lá uma homenagem àquele garotinho que apareceu na tela da Band. Foi comovente, hein? O garoto chorando, a mãe consolando, e o garotinho estava lá fazendo realmente, no estádio Moisés Lucarelli, a sua força para que o time da Ponte pudesse vencer. A Ponte tomou o gol, 19 minutos do segundo tempo. E aí apareceu na tela da Band... Garotinho chorando muito, e o presidente disse que já tinha acionado a assessoria de imprensa para fazer uma homenagem ao garotinho. E até ele usou uma comparação. Lá em 2003, Marco Eberlin era o diretor de futebol. A Ponte vivia uma situação até pior do que ela está vivendo agora. 7 meses de salários atrasados. A Ponte, naquele campeonato também, apareceu um garoto chorando nas arquibancadas. E depois o garoto sorriu no final, porque a Ponte escapou e permaneceu na Série A do Brasileiro.
Então pode ser que ocorra novamente, né? Pode ser que tenha aí uma coincidência, embora sejam divisões diferentes. Aquela era a Série A e agora a Ponte está na Série B do Campeonato Brasileiro. Bem, é o seguinte, vamos ver aqui jogos da Ponte, tabela desmembrada, 37ª e 38ª rodada. Então era aquilo que eu estava falando, pega o Juventude, é um jogo sábado, provavelmente, né, ô Vinícius? Esse jogo estará na tela da Band, né? Então está confirmado já, então. 17 horas, transmissão ao vivo e de graça, exclusivo na TV aberta lá no estádio Alfredo Jaconi. É sem ser sábado agora, no outro sábado. E finaliza dia 25, 5 da tarde, vai enfrentar o CRB. Aqui todos os jogos serão às 5 da tarde e Zefini. Como diria lá o personagem do Chico Anísio. Tá na boca do Brasil, né? Hein? Tá na boca do Brasil. Zefini, tá na boca do Brasil. Eu não lembro o nome do personagem, mas lembro o bordão dele. É isso aí.